Olá pessoal, bem-vindos ao Diálogos com Ciência. Eu sou João Henriques e essa é mais uma dica de livro. Bom, o livro que eu vou falar hoje, como eu já tinha avisado para vocês na semana passada, é este aqui, Conversas com os Mestres do Marketing. Ele é da Laura Mazur e da Lula Miles. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Gente em 2010. Porém, originalmente ele foi lançado em 2007 nos Estados Unidos. Bom, o livro ele começa falando da importância do marketing, mas o prefácio dele, que é feito pelo José Carlos Teixeira Moreira, e aí ele já começa trazendo a questão de que o marketing, infelizmente, por ser uma disciplina nova, muita gente acha que sabe muito sobre marketing, mas pouco se sabe efetivamente sobre o marketing de fato. Muita gente fala que faz marketing, que estuda marketing, que sabe de marketing, mas o que é o marketing de fato, sabe? E aí ele vai questionar justamente como o marketing é tratado, principalmente dentro das organizações, que sempre se coloca o marketing como sendo um departamento, mas na verdade o marketing ele deveria ser cuidado, ter o cuidado do marketing, ter a amplitude, o estudo do marketing em todos os níveis hierárquicos das organizações. Porque o marketing ele não é algo restrito, ele não é algo que deve ser feito por um departamento e ponto, e já deu sucesso, lucros, vendas e tudo mais. É muito mais do que isso, sabe? E aí o livro inicia com as conversas, literalmente são entrevistas que as autoras foram fazendo com os grandes pensadores do marketing. E aí elas separam por capítulos, colocando nos capítulos exatamente o tema que essas pessoas, essas grandes personalidades, são conhecidas dentro da área de marketing. Então, por exemplo, eles vão falar de Kotler, elas falam com Kotler, e Kotler, inclusive, é o primeiro capítulo desse livro, e aí elas colocam Kotler como sendo um pai para a administração do marketing. Falam sobre a carreira dele, perguntam a ele perspectivas do futuro. É interessante esse livro porque todos os autores eles vão falar um pouco da sua experiência pessoal, experiência profissional, como foi toda a trajetória, vão falar sobre como foi a relação deles, como foi que iniciou a relação deles com o marketing, mas principalmente porque eles vão falar sobre a visão que eles têm do marketing atual, isso em 2010, e a visão do marketing para frente. Quando a gente lê agora em 2020, que foi o meu caso, eu tenho esse livro desde 2014, comecei a ler em 2014, mas eu achei ele chato nesse tempo. E aí agora eu fui reler, estava dando uma segunda oportunidade para os livros que eu tenho que eu não tinha lido ainda, e aí eu me apaixonei por esse livro. Cada capítulo, como eu já disse, eles vão ter temáticas diferentes, abordagens que são parecidas às perguntas, mas as abordagens são completamente diferentes, mas num consenso, todos eles vão falar sobre a importância do marketing que a gente está vendo hoje em dia nas organizações. E alguns até preveem o que falta acontecer. Então, apesar de ser uma edição de 2010, eu acho que ela é super atual quando a gente olha com essa visão crítica do que está acontecendo agora e do que pode acontecer ou do que vai acontecer daqui para frente. E aí um consenso que tem todos os autores, todos os grandes pensadores do marketing vão dizer: marketing está relacionado com as pessoas e não com a empresa em si. Então eles vão falar sobre a importância do cliente, a importância da jornada do cliente, não somente daquele momento, a importância da experiência do cliente, da empresa favorecer, a organização favorecer essa criação de experiências que não somente aquela experiência gerencial, sabe, aquela experiência do momento da compra, mas todo pré-compra, todo pós-compra, toda a jornada do cliente, toda a jornada do consumidor que a gente vê tanto hoje em dia. Eles vão falar sobre a necessidade de se criar marcas fortes, de se criar um elo entre as marcas e a personalidade, as pessoas, o pessoal, para entender e fortalecer as relações entre as empresas e os consumidores, de modo que os consumidores eles sejam cada vez mais fiéis àquelas marcas, cada vez mais leais àquelas marcas. Todos eles vão falar, vão ressaltar que o marketing não é só sobre venda. Apesar de a gente ter um marketing muito associado a como trazer lucro, lucratividade para as empresas, como vender mais, não é só isso. O marketing não é só a publicidade, o marketing não é só a propaganda, o marketing não é só a venda. Se fosse só isso, então não teria uma razão de ser.
É muito mais do que isso. E aí eles falam também, principalmente, da questão de como os clientes mudam rápido e como a tecnologia, as tecnologias, o advento todo dessa web 1.0, 2.0 fez com que o marketing ele precisasse entender que não só os clientes mudam muito, a tecnologia muda muito, mas você tem que estar o tempo todo se favorecendo dessas mudanças. Porque tem como as empresas saírem cada vez mais fortes e criarem e estabelecerem uma relação cada vez mais íntima, uma interação, promover uma interação muito maior com os seus clientes, os seus consumidores, acompanhando toda essa evolução, tanto do consumidor quanto das tecnologias que estão disponíveis. Tem outros dois pontos que eu gostaria de destacar. O primeiro é sobre a importância da criatividade. Eles falam que para o profissional de marketing, gestor de marketing e profissional e gestor de qualquer empresa, criatividade vai ser a palavra de ordem. Os grandes e melhores profissionais serão aqueles que deixarem a sua criatividade fluir muito mais. São aqueles que não se podarem com as regrinhas e tudo mais e deixarem a criatividade expandir os seus horizontes. Outro ponto é quando se fala em serviços, eles colocam que a regra de ouro do serviço é: trate os seus clientes, os seus consumidores, como você gostaria de ser tratado. Isso é sensacional, porque aí faz a gente ter essa perspectiva, essa percepção de como o serviço ele deve ser gerido, de como o marketing de serviços ele deve ser realizado e aí transmitir essa informação para todos os clientes, todos os consumidores. E aí eles falam muito dos tempos passados, né, de como eles se envolveram com o marketing, de como o mundo foi varrido por diversas propagandas nos tempos áureos, em que criavam inclusive canais de televisão somente por causa da lucratividade que vinha através das propagandas. E aí eles dizem que muita gente enriqueceu com base nisso, principalmente dentro do marketing, porém, hoje em dia a propaganda é totalmente diferente. Eles já associavam muito a propaganda, isso em 2010, às novas tecnologias, e hoje a gente sabe que nas novas tecnologias a gente consegue fazer propaganda muito mais barato. E aí eles colocam em questão a situação de que as pessoas, elas acreditam muito mais na mensagem quando ela é passada por indivíduos que eles gostam, seus pares, né, do que por propagandas que estejam em grandes redes de televisão e tudo mais. E por isso que a gente associa tanto a fama, né, a explosão de digital influencers no Brasil e no mundo. Porque essas pessoas, esses influenciadores digitais, eles se tornam pares das pessoas e eles conseguem fazer com que elas se tornem consumidoras de marcas, de grandes marcas, de organizações, de produtos e tudo mais. E aí um ponto que eu acho sensacional é quando o Regis McKenna fala que o sucesso imediato, ele na verdade leva muito tempo para ser construído. Que você não pode imaginar ou pensar que a organização ela vai ser uma organização de sucesso já de prontidão, porque ela precisa construir essa relação com os clientes e com seus consumidores. Eles vão falar sobre a experiência de consumo, eles vão falar sobre integração como sendo um alinhamento, eles vão falar sobre CRM, né, o relacionamento dos clientes, mas vão também falar que o maior erro do marketing é tentar ser tudo para todos, porque o marketing, e aí vai muito naquela questão do one-to-one, né? O marketing ele está cada vez mais individual, ele está cada vez mais direcionado para alguma pessoa, para a pessoa. E assim você consegue estabelecer uma relação muito melhor, fazendo com que aquela pessoa se torne leal à sua marca, se torne fiel à sua marca, aos seus princípios, à sua visão da organização. Engraçado que eles também já falam sobre uma questão de cancelamento ou de boicote. Eles falam que basta um erro para que, nesse mundo competitivo de hoje, a sua marca, a sua organização seja destruída. Eles vão falar muito sobre posicionamento, sobre diferenciação, falam sobre experiência, eles falam de tantas coisas que eu só consigo dizer que quem se interessa por marketing, eu acho uma boa dica de leitura. Como eu disse anteriormente, são entrevistas. Então, quem não gosta dessa pegada de entrevistas... E outra coisa é, como cada capítulo é de um dos pensadores, então a gente tem Acker, Laresh, McKenna, Peppers and Hochers, Schultz, tem vários. E aí, Kotler, e aí o que acontece é, cada um deles é conhecido por uma temática dentro do marketing. E aí eles falam muito sobre essa percepção. Então é um livro que termina sendo geral, porque traz muitas perspectivas dentro do marketing, mas eu acho que ele é essencial para que a gente conheça muito mais sobre a pegada do marketing na prática e na teoria, porque todos eles, como são norte-americanos, a grande maioria, eles conseguem fazer essa relação de mercado, sociedade
e academia científica, sabe? Então é isso, eu espero que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se vocês gostaram dessa dica de hoje. Para a próxima semana eu vou falar sobre o livro Eu Sou Malala. Tchau e até a próxima. Abraços.